Primeiramente, bom dia a todos. Agradecer pela presença em mais um evento aqui da Alpha People. Hoje o assunto é relacionado então ao Wave 1 2025. Basicamente aqui a gente vai falar então da família 365 Customer Engagement, né, o nosso conhecido CRM, e também da Power Platform. Eu vou me apresentar, então, sou Marcos Robbs, sou Account Manager aqui da Alpha People, sou do time comercial de relacionamento, então, aqui da empresa, né? E está comigo aqui na apresentação também nosso time de especialistas de CRM, Daniel Androni e o Hernani Pavanato. A gente vai segregar aqui a apresentação, então, entre os dois especialistas, tá? Falando um pouco, então, da agenda do evento, a gente vai contextualizar aqui, então, o cronograma da atualização da Wave, né? Então, a gente vai separar, na verdade, a gente vai dar um destaque para os principais pontos, bem em formato de highlights. O conteúdo ele é muito extenso, então o material posteriormente a gente compartilha com vocês, né, para uma consulta mais detalhada. A gente vai falar também dos impactos para a sua organização. É sabido aí que nas Waves algumas funcionalidades elas são descontinuadas, né? Então quais são os impactos que acabam acontecendo para o dia a dia dos clientes? E obviamente a gente vai tratar aí das novidades e melhorias que foram disponibilizadas pela Microsoft, tá? E no término do evento, a gente vai falar, então, como sugestões aí de apoio que a Alpha People pode apresentar para vocês, tá? Antes da gente começar, de fato, o evento, eu queria só fazer um convite a vocês. Para quem ainda não conhece, não acredito que alguns já puderam participar, né, desse programa de incentivos da Microsoft. Aqui o objetivo, né, a Microsoft ela tem um programa mundial que é para incentivar, né, o uso e a adoção das tecnologias disponíveis. Aí, nesse caso aqui, a gente está falando exatamente dentro da família do Dynamics 365, Power Platform e a Copilot, tá? O fato da Alpha People ser um parceiro global, né, e 100% especializado no ecossistema Microsoft, né, permite a gente ter um acesso aí a esse programa de incentivos. Eu acho que a grande novidade aqui, notícia, é que não há custo para os clientes, né, e esse incentivo ele pode ser usado tanto para clientes prospects, como também clientes da base. E aí a ideia aqui, o objetivo é a gente poder realizar workshops para ajudar vocês na construção de visão do uso, né, e adoção das tecnologias, a gente realizar demonstrações sobre medida, avaliar as soluções, avaliar as tecnologias, possíveis até questões de migração que às vezes existe, né? O cliente tem algum componente que precisa ser atualizado. O procedimento, ele é muito simples, né? Vocês precisam apenas manifestar o interesse. Inclusive, eu vou reforçar aqui, a gente vai publicar no chat um link de pesquisa de satisfação sobre o evento, então a gente conta com a participação de vocês. Existe um item, né, nesse formulário de pesquisa que faz relação à participação desses incentivos, né? Então, se vocês quiserem aproveitar esse benefício, por favor, sinalize que os nossos times vai ajudar no procedimento. A gente vai checar os pré-requisitos. Uma vez sendo elegível, a gente vai intermediar e submeter esse pedido para a Microsoft. É um programa que eu acho muito interessante, muitos clientes utilizam e de fato, ajuda bastante aí no processo de conhecimento e adoção das tecnologias da Microsoft, tá? Dado o recado inicial, então, eu vou passar aqui agora para a gente, de fato, iniciar a apresentação. Daniel Androni, ele vai comandar uma primeira parte, então, do conteúdo. Eu reforço, então, com vocês aí a questão da pesquisa, né? Se vocês puderem nos ajudar no preenchimento, então, desse formulário e manifestar o interesse, inclusive, de participar dos programas, né? Acredito que é isso. Questões, dúvidas, se vocês tiverem, por favor, publiquem no chat. O nosso time vai acompanhar e monitorar essas dúvidas e a gente vai respondendo na medida do possível, tá? Acho que é isso, Androni, bola contigo, obrigado e bom evento a todos. Perfeito, obrigado, Rob. Bom dia, pessoal. O Rob já fez uma breve apresentação aqui, eu vou só complementar. Eu me chamo Daniel Androni, faço parte do time de pré-vendas aqui da Alfa.
E junto com o Hernani, a gente vai trazer para vocês aqui as novidades. Novidades não são só atualizações ou novas funcionalidades, né? São também depreciações, a gente vai passar por isso. Importante, eu vou, para manter a qualidade aqui da apresentação, a rede instável está aparecendo aqui para mim, eu vou manter a câmera desligada. A qualquer momento, se vocês quiserem, eu posso abrir a câmera para a gente poder interagir, tá bem? Eu vou começar aqui, peço licença para desligar a câmera, então. Eu vou começar aqui com um cronograma de atualização, né? O nosso tempo é curto, a gente vai trazer apenas highlights, material completo vai ser disponibilizado conforme o Rob também bem colocou. Vamos começar explicando aqui, né, o que que são, né, as waves. A gente tem duas atualizações por ano que a Microsoft disponibiliza, né? A gente tem, a gente chama de Wave 1, né, e Wave 2. Estamos falando aqui da Wave 1. Esse cronograma funciona de que forma? A gente tem uma atualização, né, um plano sendo liberado aqui em 23 de janeiro. Em fevereiro, a possibilidade de uma aplicação antecipada nos ambientes de teste para a gente poder sentir os impactos que essas novidades, essas alterações estão trazendo para o nosso negócio. E aí, em abril, a atualização automática, né? Aí todos os ambientes necessariamente são, são atualizados com essas novidades, com essas alterações, tá bem? É, Essas alterações elas são divididas assim para ainda assim trazer o menor impacto possível, né? Transmitir com maior antecedência as alterações, tá bem? Vamos começar aqui, pessoal, falando sobre depreciações, descontinuações de produtos. Quer dizer, um recurso ou uma capacidade fica obsoleto, é removido, né, de uma versão num futuro próximo aqui no Microsoft. Então, sempre existe uma comunicação prévia para depois chegar à efetiva remoção, depreciação aqui do recurso, tá bem? Vamos começar aqui falando da integração do Exchange para a inteligência de relacionamento. A gente está falando de Sales, tá bem? Dynamics 365 Sales. A gente tem uma integração nativa do Exchange com uma inteligência que ele conseguia pegar, extrair insights diretamente de e-mails, de reuniões, só que essa conexão direta, ela deixa de existir de forma como uma funcionalidade padrão, né? A gente precisa, para continuar aproveitando esses insights que são gerados ali no 365 Sales, a gente agora precisa habilitar a sincronização no servidor pro Exchange. É só isso, tá? Não é que deixa de existir, deixa de ser padrão, habilitado por padrão, tá? Copilot para e-mail no painel lateral. O que que isso quer dizer, né? A gente deixa de conseguir redigir e enviar e-mails por um site pattern aqui na lateral, tá? Aí, qual que é a orientação da Microsoft? Utiliza o editor rich text que a gente tem dentro do próprio registro de e-mail para poder redigir e assim, claro, utilizar todas as capacidades do Copilot para, então, por fim, fazer o envio do e-mail, tá? Então, esse recurso, ele continua existindo, claro, mas ele deixa de ser utilizado no painel lateral. Ele, já existia isso, né? Só deixa de existir no painel lateral. Ele continua existindo aqui no rich text do nosso registro de e-mail, tá bem? Vamos passar aqui para Customer Service. Sugestões de ocorrências e base de conhecimentos no Smart Assist foram descontinuadas. Pessoal, no Smart Assist, então quem conhece aqui o Customer Service sabe que a gente tem um painelzinho com sugestões aqui, né, de artigos da nossa base de conhecimento e também de ocorrências. Qual que é a orientação aqui? Não vai mais existir o Smart Assist, esse painel. A gente vai conseguir utilizar de que forma? Copilot in Customer Service, que fica aqui também como um aplicativo que pode ser expandido. Então, a gente consegue, com linguagem natural, interagir diretamente com o Copilot e aí obter essas sugestões de artigo e de ocorrência. Perfeito? Aplicativo Hub do SAC será removido para novas organizações com licenças Enterprise. Já foi. O que quer dizer? Gente, o nosso material é montado logo no início, tá? A nossa referência aqui é janeiro. Então, podemos estar com desconformidade aqui com conjugação de verbos, beleza? O que que a gente está colocando aqui? Novas organizações
com licença Enterprise, esse ponto é importante, não vão mais acessar esse aplicativo do Hub, né? Por quê? A gente vai ter outra que a gente vai entender. Organizações existentes, né, que já utilizam o aplicativo, ou, né, e clientes novos, mas com outro tipo de licença, por exemplo, Professional, não serão afetados. A gente está falando de clientes Enterprise. Qual que é a recomendação aqui? Clientes atuais, né, é, com Enterprise, têm que considerar passar a utilizar ali Customer Service Workspace, tá? Então, se fez algum tipo de alteração, alguma modificação, considera utilizar Customer Service Workspace. Aí a gente pode disponibilizar um link aqui, né, migrar para o Customer Service Workspace de aplicativos removidos ou preteridos para vocês terem uma referência melhor aqui poder executar essas ações, tá? Passando aqui para Field Service, plugin do D365 Field Service para Copilot no Teams. Está sendo descontinuado. Qual que é a questão aqui? A gente tinha ele embedado no Teams, agora a gente utiliza o Copilot assim como a gente utiliza no Sales, como a gente utiliza no Customer Service, tá bem? Ele só deixa de estar disponível no Teams. Bem simples mesmo. Entrando em Power Platform. Substituição de treinar com exemplos para transformar exemplos em formas do Power Effects. A gente antes utilizava esse recurso. Eu quero formatar uma data, eu quero informação de tal forma. Eu tinha que colocar uma data formatada como exemplo para ele entregar uma fórmula para a gente, né, para a gente poder aplicar nos nossos componentes. Qual que é a diferença? Agora a gente está podendo utilizar a linguagem natural, né? A gente pode utilizar a linguagem natural. Quer dizer, eu quero implementar um recurso de filtrar ou pesquisar aqui nesse componente da galeria. Então eu vou escrever classificar galeria 3 por nome decrescente, ou de Z a A. Então a gente está deixando aqui uma forma mais simples de utilizar. Então vejam, depreciação não quer dizer uma coisa ruim, né? Aqui a gente pode estar depreciando o recurso para melhorá-lo, tá? Quando a gente fala aqui de descontinuação do connector do Snowflake, Snowflake é um banco de dados online, né? A Microsoft só está alterando, ela está depreciando um conector, colocando outro no lugar, mesma utilização, só que com mais funcionalidades, tá bem? Quando a gente fala de substituir pergunta, né, perguntar a um agente virtual, a gente tem no canto inferior esquerdo aqui, né, dos portais ali, por exemplo, do Power Apps, essa frase, perguntar para um agente, né? Ask a Virtual Agent. E aí ele abre uma telinha aqui para a gente poder conversar com este Copilot, que ele acaba sendo substituído pelo Copilot em Power Platform. Quer dizer, para que eu vou conversar com esse Copilot? Eu vou conversar para perguntar sobre uma fórmula, sobre criar um aplicativo. Eu agora vou utilizar o Copilot in, tá? Se eu estiver falando dentro de aplicativos, vamos colocar assim, dos próprios aplicativos, eu passo a utilizar o Copilot. Deixa de ter aquela telinha que é apresentada aqui ao lado quando eu clico na opção. Para frente, daqui uns instantes eu mostro para vocês, tá? Aonde que fica esse botãozinho. Substituição do serviço de Bring Your Own Key, né? Por padrão, o que quer dizer? A Microsoft armazena, gerencia criptografia, chave de criptografia dos ambientes, do Dataverse. Só que é possível o cliente pegar esse armazenamento, essa gerência de chave de criptografia e ele mesmo controlar essa chave. Aqui, a Microsoft, igual a gente viu aqui na substituição, a gente só está falando que a gente está alterando a forma, né, o serviço que é utilizado, né? A gente acaba utilizando o CMK aqui, então a gente só está substituindo o serviço. Tem as orientações, né? E como a gente pode fazer essa substituição? Tira do Bring Your Own Key e passa para CMK, tá bem? Aqui é o que a gente tem de depreciação. A gente chega aqui em novidades e melhorias, tá? Agenda. A gente vai falar sobre Dynamics 365 Customer Engagement, a gente vai falar sobre Power Platform e, né, sobre Fabric, mais especificamente Power BI. Por quê? Né, Power BI ele deixou de fazer parte aqui de, né, estruturalmente
Power Platform, ele passou a ser parte aqui do Fabric, e a gente vai falar sobre Fabric. Para isso, a gente começa então com o Dynamics 365 CE, Sales, e agora eu passo a palavra aqui para o Hernani, que vai passar essa parte para a gente aqui, tá bem, Hernani? Obrigado. Obrigado, Androne. Olá, pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem. Então, como o Androne comentou, eu vou iniciar aqui com vocês, trazendo o que tem de novo e atualizações relacionadas ao Dynamics 365 Sales. Tá? E aí, já adiantando aqui para vocês, depois vocês vão ter acesso ao documento. Aqui, nesse canto do lado esquerdo, tem o link que leva também lá para o site da Microsoft, onde lá informa os releases, né? Ali tem os releases da Wave e os itens que você pode também consultar. Vamos seguindo aqui. Então, o que nós fizemos aqui, como o Androne comentou ali no início, nós separamos, destacamos alguns dos itens e depois no material vocês vão poder também visualizar os outros itens que também estão em fase aí principalmente de atualização. Mas esses aqui foi o que nós entendemos que são os prioritários, tá? São os destaques. Então vamos lá, falando aqui na parte de Copilot e inovação. Maximize o desempenho de vendas com um trabalho mais impactante. O que é essa funcionalidade? Como vocês podem ver aqui, ela está relacionada a leads. Então agora no Dynamic Sales vocês vão encontrar como se fosse um carrossel, esses cards aqui. Deixa eu até colocar aqui um apontador. Esses cards aqui, que ele vai trazer informações relevantes a clientes que são prioritários ou clientes mais quentes, que já têm uma qualificação mais avançada. E como isso é feito? Através de uma engenharia por trás do Copilot, que ele verifica ali esses leads que estão ali na tabela e ele destaca eles para vocês. Então, né, para quem trabalha ali com muitos leads, dezenas, às vezes centenas de leads, é complicado você fazer esse acompanhamento, né, de o lead que está mais quente, que atividades que eu preciso realizar. Então, essa funcionalidade veio para agilizar nesse sentido, tá? E você também consegue, por trás, configurar alguns desses indicadores para ajudar o Copilot a qualificar, né, a destacar esses clientes ainda de uma melhor forma. Então, essa é uma das funcionalidades. Seguindo aqui ainda ali em Leads, aumente o pipeline qualificado com um agente de qualificação de vendas. Então, aqui, a gente ainda está falando dessa questão da qualificação, só que além de ele qualifica o lead, mas ele também, além disso, ele faz uma pesquisa relacionada àquele lead. E ele faz essa pesquisa tanto nos dados internos do CRM, no Dataverse, na parte ali de vendas, quanto também de fontes de dados públicas. Então, aqui um caso interessante. Então, o seu cliente ali, ele tem informações públicas, né, na internet, que foram notícias e tudo mais. O Copilot, ele faz essa análise, junta com os dados que ele tem ali dentro do Dataverse, ali na parte comercial, e ele faz essa qualificação. E além disso, ele também ainda te gera, né, ele até fala que ele faz um e-mail para que você possa enviar para o seu cliente, por exemplo, para aquela quebra de gelo, né? Quando a gente fala de lead, tem muito dessa questão. Às vezes você precisa quebrar o gelo com aquele cliente para, né, conhecer ele melhor. Então, ele já te ajuda, né? Ele te agiliza nesse ponto. Isso te torna mais fácil, né? Você não precisa ficar parando, às vezes pensando ali como que eu vou montar um e-mail e tudo mais. Então ele já e te traz informações relevantes que você pode ali naquele momento conversar com o cliente durante uma negociação e tudo mais. Aumente a taxa de resposta automatizando as comunicações de acompanhamento. Aqui também relacionado a essa questão do lead. O vendedor tem muita dessa questão, né, de enviar e-mail, né, para fazer aquele acompanhamento e tudo mais. Então aqui o agente ele vai ajudar gerando às vezes lembretes para você. Por exemplo, aqui você manda um e-mail para esse cliente. Depois que você mandou o e-mail, qual que é a minha próxima ação? Né? Às vezes passou, mandei um e-mail, já faz uma semana, 2 semanas, e você já ali no dia a dia com outras atividades, às vezes perde o time. Então, o agente do Copilot, ele está aqui para te ajudar nesse sentido. Então, ele te avisa
de um e-mail que foi enviado para um cliente, né? Ele te gera ali um insight dizendo, ó, fazer um acompanhamento aqui. Ou se você mandou um e-mail para o cliente, às vezes ele está de férias, né? Ou vai ficar fora do escritório, ele também identifica isso e te gera um insight dizendo que aquele cliente que você mandou uma mensagem, às vezes ele está fora ou ele está de férias, então ele vai te trazendo esses insights, ele vai sendo o seu assistente mesmo de vendas ali, o seu agente assistente que te dá uma assistência na sua gestão comercial. Seguindo aqui. E aqui nós temos expanda o pipeline qualificado com leads de interações de serviço. Isso aqui também é um outro item interessante, né, novo, que é além do que a gente conversou ali anteriormente, né, o agente, no caso do Copilot, ele está olhando ali o Dataverse, olha dados públicos e te ajuda ali trazendo essas informações. E agora ele também faz uma extensão para a área de serviço. Então, ele também vai verificar se aquele cliente está ele tem um contrato e às vezes estourou ali a quantidade de chamados dele. Então, será que não está na hora de fazer um upgrade? Então, ele te traz um insight relacionado a isso, porque ele percebe, ele entende, ele verifica ali, né? Ele tem essa informação que aquele cliente, o contrato dele estourou. Então, ele te traz esse insight para que você possa ir lá conversar com esse cliente, por exemplo, para fazer um upgrade, ou se esse cliente está abrindo chamado para uma nova funcionalidade, para conhecer um pouco mais lá para o pessoal de atendimento, ele te traz esse insight também, às vezes, para você tomar algum outro tipo de ação junto a esse cliente. Então, ele te traz informações também relacionadas à área de serviço. Então, resumindo aqui rapidamente, pessoal, essas atualizações elas estão muito voltadas a essa questão do agente, né, do Copilot, sendo um assistente inteligente mesmo para a área de negócios. Então, seguindo aqui, vocês podem ver aqui que existem outros itens que depois vocês também podem consultar. Eu indico vocês também depois entrarem lá no site da Microsoft, nas Waves, para darem uma olhada, quem tem interesse. Tem um vídeo aqui também bem interessante que fala, ele traz sobre essas funcionalidades ali, como o funcionamento, é bem interessante, tá aqui, depois vocês podem consultar. E agora eu vou falar com vocês sobre o Copilot for Sales, né, que é o Copilot, que é uma extensão, na verdade é uma aplicação que traz ainda mais funcionalidades relacionadas a vendas, tá? Copilot for Sales, então vamos lá. Então, o primeiro item aqui que nós temos é salve facilmente as notas das reuniões no CRM após reuniões no Teams. Então, para quem já utiliza o Copilot for Sales e conhece, quando você vai fazer uma reunião e aí você está gravando aquela reunião, ao final dela, ele gera um resumo e diversas ali anotações relacionadas àquela reunião. E a partir de agora, você vai conseguir, vocês podem até ver aqui que ele traz aqui, né, o resumo na parte de vendas. Então, quando ele traz o resumo, tem aqui vendas e o que foi conversado, aqui o resumo, ele tem aqui salvar no CRM. Então, agora você vai conseguir salvar essas informações, esse resumo que foi criado pelo assistente, pelo copiloto, lá dentro do Dynamics, tá? Normalmente ele salva isso numa entidade de compromisso, na parte de descrição, ou você também pode indicar em qual entidade você deseja que ele salve essa informação. Caso você tenha uma entidade personalizada, você pode configurar para que ele salve esse resumo lá dentro também, né? Então isso já agiliza muito essa questão de você ter as informações centralizadas. Então, realizou uma reunião, você vai ter essa informação também lá dentro por exemplo, da oportunidade lá no compromisso, vai ter esse resumo da reunião que você vai poder fazer esse acompanhamento e o próprio o Copilot dentro do Dynamics depois vai te trazer insights relacionados a isso. Amplie rascunhos de e-mail com links de arquivos de sistemas de terceiros. Aqui, vocês podem ver aqui do lado direito, então se você vai mandar um e-mail para o cliente, por exemplo, que você precisa de enviado sobre, você precisa de uma base de conhecimento. Então, em vez de você ir lá na base de conhecimento, verificar, copiar, alguma coisa nesse sentido, agora você consegue pegar o link, porque já vai existir uma conexão, na verdade, ele até comenta aqui que vocês podem ver aqui um conector, um plugin, com essa base de conhecimento, e aí você consegue pegar um link dessa base e colocar no seu e-mail e disponibilizar para o cliente, às vezes, para uma consulta. Tá? Então, você não precisa ficar navegando entre sistemas terceiros para compartilhar arquivos. Seguindo,
Experimente insights simplificados com cartões focados para melhor navegação e usabilidade. Então, o que nós temos aqui? Essa funcionalidade ela está também ali no Copilot for Sales dentro do Outlook. Então, aqui no Outlook, quando você abre aqui o Copilot for Sales, ele te traz um resumo daquele cliente. Então, por exemplo, se você está conversando com um cliente referente a uma oportunidade, ele vai te trazer informações sobre aquela oportunidade, ele vai te trazer um card aqui do contato desse cliente, se houve alguma reunião com esse cliente relacionada, ele consegue identificar, por exemplo, no Teams, e trazer aqui um link também com informações relacionadas a essa reunião. Então, tudo para trazer um maior número de informações para que o comercial ali possa estar embasado, possa estar acompanhando o que está acontecendo dentro de uma negociação. Tá? Então, de uma forma fácil e simplificada, então você não precisa ir lá dentro do Dynamics, ficar consultando determinadas informações, não, ele já te traz aqui em cards, em insights, em resumo, informações relacionadas. Prepare-se para reuniões com o agente de preparação de reuniões do Copilot for Sales. Então, como vocês podem ver aqui do lado direito, aqui o Copilot, você pode ver que ele está dentro do Teams, você pode consultar um cliente e ele vai te trazer informações relacionadas àquele cliente. Por exemplo, se você está conversando com um cliente sobre uma oportunidade, e aí já houve troca de e-mails, você já teve reuniões, e aí, por exemplo, você vai fazer uma reunião depois com esse cliente, uma semana depois, 2 semanas depois. Dependendo do pipeline, às vezes você já tem ali diversas reuniões, você já não lembra ali né, do que eu conversei com aquele cliente, qual que foi a objeção, qual a proposta que a gente enviou. Então, o Copilot aqui for Sales, ele vai te ajudar nesse sentido, ele vai te trazer um resumo para que você possa se atualizar, por exemplo, para realizar uma reunião, uma ligação para esse cliente. Então, ele já te traz essas informações relacionadas. Legal? Continuando aqui, gente, então, né, os outros itens aqui, vocês podem, os destaques eles estão aqui também, tá? Nesses itens, além de alguns outros que estão por aqui. Então, agora a gente vai falar sobre o Customer Insights Data, que é a parte de dados. O Customer Insights Data é o CDP, né? Que é o Common Data Platform, é onde você pode, é uma solução que você pode integrar os dados de diversas fontes. Então, se você tem um RP, você tem Dynamics, às vezes você tem Salesforce, uma outra aplicação, Zendesk, ou a parte de mídia social. Então, essas informações elas estão isoladas em cada uma dessas aplicações. Então, com o Customer Insights Data, você consegue trazer esses dados aqui para dentro do Insights, do Data, e aí com isso você consegue depois gerar, enriquecer, né, os dados desse cliente com esses diversos dados que estão nas aplicações e entregar isso, por exemplo, num bot e tudo mais. Eu vou falar um pouco com vocês sobre isso aqui. Então vamos lá, Customer Insights Data. Obtenha respostas baseadas em insights do cliente ao conversar com o Copilot. Então, aqui é isso, você tanto pode chegar lá em linguagem natural e perguntar ali para o Copilot relacionado àquele cliente, por exemplo, se você pode perguntar para esse cliente qual foi a última compra desse cliente, qual a nota fiscal. Então, ele vai, se os dados do RP estiverem integrados aqui, centralizados no Customer Insights Data, ele vai te trazer essas informações. Os últimos produtos comprados para clientes foi tal, 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 quantidade tanto, qual que é o ticket médio. Então, ele já te traz todas essas informações. Você pode também consultar, por exemplo, se você utiliza o Copilot dentro do Teams, o Copilot 365, você pode estender o uso dele para que ele consulte as informações do Customer Insights dados. Então, essa consulta que eu comentei com vocês, vocês podem perguntar para o 365, vocês podem criar um bot personalizado que vai consumir insights aqui do Customer Insights Data. Então, tem diversas funcionalidades aqui que podem ser utilizadas. Um próximo item que nós temos aqui, segmente o público certo com base em sinais de campanhas anteriores. Então, por exemplo, se você usa Customer Insights na parte de campanhas, de jornadas, o Journey, vou comentar com vocês aqui daqui a pouco, ou mesmo que você utilize outra plataforma terceira de marketing. Ele normalmente, depois que você faz uma campanha, você tem ali os indicadores. Então, quantas pessoas abriram um determinado e-mail, quantas pessoas clicaram. Então, essa funcionalidade que está trazendo agora no Data, você vai poder segmentar esses clientes, como vocês podem ver aqui. Por exemplo, eu enviei uma campanha de determinado produto e aí eu gostaria de saber todos os clientes que clicaram para conhecer mais sobre esse produto
para que eu possa fazer uma campanha diferenciada, por exemplo, dando 10% de desconto para que ele possa adquirir esse produto. Então, eu consigo segmentar nessa primeira campanha o que aconteceu através desses indicadores e gerar uma próxima campanha já segmentada para fazer uma ação, por exemplo, de uma compra, tá? Então, essa é uma das funcionalidades aqui de você poder segmentar após campanhas anteriores. Aqui nós temos as outras funcionalidades. E aqui agora eu vou comentar com vocês sobre o Customer Insights Journey, que é a parte de campanhas, né? É o marketing. Anteriormente chamava-se Dynamics Marketing, quem conheceu. Hoje, né, chama-se Customer Insights. E você tem os dois, tá? Para quem pensar, não utiliza e pensar em adquirir, tem interesse, quando você compra o Customer Insights, você recebe tanto a parte de Journey, que são as campanhas, que é o marketing, né, a solução de marketing em si, quanto o Data, que é a parte de integração de dados. Vocês têm os dois agora. Quando você compra o Customer Insights, você recebe as duas soluções. Então, quando a gente está falando aqui na parte de Journey, que é marketing, nós temos aqui a funcionalidade exporte seus dados para o seu próprio armazenamento para relatórios personalizados. Quem utiliza, né, o Customer Insights Journey sabe que anteriormente não era possível você exportar os indicadores das campanhas. Ele ficava apenas lá dentro da solução. Agora você já consegue extrair um relatório dizendo ali quantas pessoas clicaram, quantas pessoas visualizaram. Então você consegue extrair esses dados, por exemplo, para gerar relatórios, para fazer algum outro tipo de ação. Então isso agora é possível. Pause e retorne campanhas para lidar com eventos não planejados. Então, agora também é possível você pausar uma campanha. Anteriormente, você tinha que derrubar a campanha e depois você teria que analisar, ver que clientes que já tinham interagido para fazer uma continuidade. Agora não. Você pode pausar uma campanha, por exemplo, se você está fazendo uma campanha, vou dar um exemplo aqui de recall de carro. Só que é uma campanha grande e você chega a informação que a sua área de atendimento caiu, o seu data center, sua parte de atendimento lá caiu, o seu call center, e precisamos segurar, porque senão depois vai dar problema. Então você consegue pausar essa campanha até acertar ali, o call center voltar ativo, tiver tudo padronizado normal, você despausar essa campanha para ela poder continuar. Tá? Então isso aqui é um exemplo de você poder pausar uma campanha, além de outras que podem existir. Colete informações extras do cliente sem atualizar seu modelo de dados. Aqui era uma outra funcionalidade interessante. Quando você vai montar uma campanha aqui para um cliente, você precisa dos dados ali do cliente, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Você está fazendo uma campanha que você precisa que o cliente indique qual que é o tamanho de camisa, se é P, M ou G. Anteriormente, você precisava criar uma tabela para você poder relacionar aqui e fazer uma campanha de marketing. Lá dentro do Dataverse. Agora não, você consegue criar esse campo, né, esse atributo que você tem interesse aqui dentro do próprio Customer Insights Journey e utilizar esses dados e ele vai ficar numa tabela à parte. Né? Esses dados você vai conseguir fazer consulta também, mas ele fica aqui dentro do próprio Insights Journey numa tabela à parte para você poder fazer essa consulta. Então você não precisa depois ficar criando diversas outras tabelas para isso, não. Ele fica ali centralizado. Então, isso trouxe aí uma melhor administração dessa parte de atributos, quando você vai precisar aqui para por exemplo, uma campanha. O outro aqui, crie um portal de eventos em seu próprio site. Então, não sei quem conhece ou não, mas dentro do Custom Insights 8, na parte de marketing aqui do Journey, ele também tem a parte de gestão de eventos. Então, você pode fazer todo o controle do seu evento também aqui no Journey. E aí, como parte do evento, você também tem quando você vai criar, né, os eventos aqui e disponibilizar para que a pessoa possa se inscrever, possa entender, conhecer um pouco mais. Então agora você consegue criar esse portal aqui de eventos com todos os eventos relacionados e disponibilizar, por exemplo, para dentro do seu site. Então você pode fazer isso via API ou um código JavaScript, você consegue embedar isso dentro do seu site também para que as pessoas possam se inscrever e consultar sobre os seus eventos lá dentro do seu próprio site. Legal, pessoal? Então, seguindo aqui.
Vocês podem ver que tem diversas atualizações, que é bem interessante. E agora eu volto aqui para o Androni para ele falar para vocês sobre a parte sobre o módulo de Customer Service. Perfeito, Hernani, obrigado. Eu consegui responder algumas dúvidas, outras ficaram lá, tá? Então, dá uma olhadinha, por gentileza. Vamos lá, pessoal, vocês estão me ouvindo, né? Perfeito. Vamos começar aqui falando sobre... só um instante, eu estou com a minha tela aqui um pouco... Sara, cadê? Aí. Vamos falar sobre Customer Service, tudo bem? Uh, Highlights, tá? Eu tenho muitos pontos, então eu vou entregar um highlight aqui, um destaque de cada tema para vocês. Falando sobre Customer Service, Copilot e inovação em IA. Automatiza as tarefas do ciclo de vida da ocorrência com agente de gerenciamento de ocorrências. Aqui, né, o nome em inglês é o Case Management Agent. Essa inteligência, esse agent, ele vai ajudar a gente a criando e atualizando automaticamente ocorrências, enquanto a gente está interagindo com clientes ali em live chats, ou até mesmo quando a gente está interagindo, né, em e-mails que tem como referente a essa ocorrência. Aqui ele está facilitando, né, não só o ciclo de vida da ocorrência, mas a colaboração com outros especialistas. Então, se eu preciso acionar alguém de alguma área para poder fazer a interação, ter o rastreamento, né, de ocorrências que precisam de atenção, que a gente está com um nível elevado de prioridade, ou que está já há algum tempo aberta e precisa receber uma tratativa, né? Olha, deixa eu enviar e-mail de acompanhamento, né? Enviar notificações para os meus colaboradores, para os meus agentes, para eles poderem realizar. Então ele vai acompanhando, a gente tem algumas configurações, mas ele ali por trás, ele vai facilitando, vai dando um suporte para que as ocorrências não fiquem para trás, né? Enfim, vai aumentar essa eficiência não só na criação, a partir da criação, né, indo até o fechamento das ocorrências, vai reduzir ali o tempo de atendimento que a gente tem, tá? Esse é o destaque que eu trago para vocês aqui do Customer Service. Eu vou passar aqui, então, sobre todos os pontos do Customer Service para a gente chegar até o Copilot for Service. Só colocando aqui, gente, teve até uma pergunta no chat. Existe a diferença entre Copilot for Service e Copilot in Service, Copilot for Sales e Copilot in Sales, tá? Copilot in Sales, in Service, é aquele Copilot que a gente está acostumado a ver ali na parte lateral, dentro do próprio Dynamics. O Copilot for Sales, for Service, ele é uma forma da Microsoft disponibilizar um Copilot, né, o seu Copilot, só que pode funcionar de forma standalone ou com outros CRMs, por exemplo, com Salesforce, com ServiceNow, tá? Você não depende de Dynamics 365 para poder trabalhar com Copilot. Fechei o parênteses aqui. Copilot for Service. Copilots incorporados em sistemas CRM. Aprimore as respostas do Copilot com fontes adicionais em sistemas de CRM de terceiros. A gente tem aqui um Knowledge Hub do Copilot for Service. Eu consigo configurar fontes, né, documentos, artigos, bases externas, desculpa, no Copilot, né? Então, eu vou conseguir trabalhar aqui, como eu citei, né, Salesforce com base de ServiceNow, integrada aqui com o meu Copilot for Service. Quer dizer, eu tenho uma gama maior, né, de knowledge para que o meu Copilot possa buscar respostas, me trazer respostas, né, buscar perguntas, trazer respostas de uma forma mais abrangente, mais relevante, né? Então, eu consigo que o meu agente ali tenha um retorno mais rico das informações que ele está solicitando, né? Uma forma mais consolidada, uma forma mais resumida, ao invés de precisar navegar em várias plataformas, tá? E principalmente sem integração manual, o que é mais importante, tá? Ah, Aí a gente tem três no total aqui desse Copilot for Service. A gente vai entrar em Contact Center. Se a gente for pensar aqui, for analisar, Copilot
Copilot, IA em geral e Contact Center são grandes apostas da Microsoft esse ano, tá? Então, se vocês lidarem ali com o Microsoft, vocês vão ouvir, já estão ouvindo bastante sobre IA, né, Copilots, mas esse ano agora, mais forte ainda, ano passado já tinha, mas aqui é algo oficial, inclusive orientações para nossos parceiros, Contact Center. Vamos falar aqui sobre dois pontos de contact center. O primeiro destaque na experiências do administrador, a gente está falando de monitorar atribuições de agente no Application Insights. A gente tem uma funcionalidade, então, que ela vai fornecer informações mais detalhadas sobre como as atribuições, né, de conversas são feitas para o agente. Tá plugado ali com o Application Insights, então. Vai ajudar a entender, a diagnosticar esse processo de atribuição que é automatizado, tá? Então a gente tem uma série de, olha, ali, tudo bem, a gente tem agentes preferenciais, né? Mas quem é o agente que está disponível, né, naquela hora de trabalho, conforme o calendário, a agenda dele, e está na linha de, ele foi identificado como um possível skill para poder realizar atendimento para aquela conversa. É isso que vai acontecer. Então, a gente vai conseguir fazer perguntas como: por que que tal conversa não foi atribuída? Ou por que que, apesar de ter agentes disponíveis, ela não foi atribuída? Acho que esse é o mais importante, né? Por que que não conseguiu resolver esse meio de campo? Por que que ela não foi atribuída para um agente específico? Por que que determinado agente foi selecionado? A gente consegue ter esse nível de visibilidade, né? Para quê? A gente identifica ineficiência, consegue ter essas informações e ajustar as regras de atribuição que a gente tem para as nossas conversas. Roteamento unificado. Encaminhar para representantes de serviço menos ativos em canais de mensagem. O que que a gente está falando aqui? A gente tem esse método de atribuição, né, para que a gente selecione os representantes menos ativos, né? Isso é um padrão. A gente pode usar essa configuração para conseguir priorizar ali representantes ou agentes, né, que têm o menor número de conversas ativas. Ah, eu tenho mais do que um com o mesmo número de conversas ativas ou que não tem, eu vou conseguir identificar qual é aquele que está mais tempo sem realizar uma interação, e é ele que eu vou selecionar, então, priorizar o roteamento de de um ativo, de uma conversa, de um item, tá bem? É, falando de monitorar, tá, aqui já saem os destaques, perdão, eu estou um pouco apressado, vamos lá. Falando de Field Service, tá? Melhorar a correspondência do assistente de agendamento. O que que a gente quer dizer aqui? A gente vai ter um controle agora para poder fazer uma correspondência de recursos e requisitos, tá? Então, quando eu falo de usuários, de locais, eu falo de ferramentas, eu consigo, né, quando a gente fala de, né, assim, essa globalização, eu consigo tratar isso independentemente do fuso horário, eu consigo ter uma visão aonde os horários em que esses recursos se convergem, tá bem? Resumidamente, é isso que a gente tem, tá? Indo em frente aqui, eu vou passar do Field Service e a gente chega em Power Platform. Power Apps, né? Copilot para makers, né, criadores e usuários do Power Apps, localizar registros e filtrar exibições usando linguagem natural. Então, normalmente a gente tem um campinho de pesquisa, a gente coloca um asterisco, procura um nome, uma palavra, faz um classificar por colunas. Aqui a gente agora tem o Copilot para conseguir fazer esse tipo de interação. Então a gente vai usar a linguagem natural para filtrar uma exibição, né? Mostrar trazer aquelas informações. Então, me traga as contas com o nome X ou né, a informação que tem dentro do registro, classificando por data de criação decrescente, né? Eu consigo agora, então, realizar essas interações por aqui. Um filtro bem mais simples e natural da gente utilizar.
né? Sem ficar clicando. Em uma frase a gente resume uma interação com 3, 4, 5 componentes dentro de uma exibição, tá bem? Lembrando, o que que quer dizer Power Apps, esse recurso? Nada mais é que o Model Driven. O Model Driven é o front-end do Dynamics 365 Sales, Field, Customer Service, Contact Center e assim por diante, tá bem? Vamos entrar aqui em Power Automate. Vamos passar aqui de Power Apps, entrar em Power Automate. Gere mapas de processos para automações de vários fluxos. Essa funcionalidade aqui, ela vai permitir que a gente tenha uma visão melhor entre os fluxos e como que os fluxos podem interagir entre si. Obviamente, quando a gente tem uma dependência, fluxo pai, fluxo filho. Então, eu consigo ver essas dependências desses diferentes fluxos no meu processo. E, inclusive, se eu estiver falando que são fluxos que interagem com determinadas tabelas também, tá? É, eu consigo navegar entre logs, entre conexões existentes desses fluxos, algo bem bacana para a gente conseguir identificar não só dependências, mas problemas que venham a ocorrer, tá? Passando aqui do Automate, a gente vai chegar em AI Builder, né? A gente tem o AI Hub, que é uma evolução aqui do que a gente vê em AI Builder. E aqui a gente cria o prompt perfeito, né? No construtor de prompts, cria o prompt perfeito com a ajuda do Copilot. Aqui a gente está falando que a gente tem um assistente no Copilot que vai ajudar a gente a criar prompts melhores. A gente sabe que tem engenharia de prompt e muitas vezes é difícil construir um prompt legal. E o que a gente tem aqui é o AI Builder, tendo um recurso aonde ele mesmo vai apoiar a gente a escrever prompts com maior assertividade e rapidez, prompts melhores, tá? Aí a gente avança, vem para o Dataverse. Dataverse, espaço de trabalho de dados, prevenir exfiltração de dados com controle de acesso a aplicativos. Aqui, a gente está falando de uma atualização que vai ajudar a proteger os dados aqui. Como? Eu consigo agora garantir, né, que quais são os aplicativos que podem ser acessados. Dynamics 365 Sales, o Customer Service, né, o Dynamics 365 Field Service, e eu consigo ativar esse recurso e começar a especificar quais aplicativos eu vou permitir ou eu vou bloquear, né, os não autorizados. Eu consigo, depois dessa liberação, garantir que somente usuários que possuem determinado direito de acesso possam acessar aqueles aplicativos. Não só nativos, os personalizados também. Beleza, pessoal? Hum. Vamos falar aqui, por fim, de governança e administração. A administração em escala empresarial quer dizer, eu consigo delegar responsabilidade administrativa com funções de grupo. Quer dizer, eu consigo agora permitir que um grupo de usuários fique responsável por ambientes, tá? Eu estou falando que eu posso criar grupos de ambiente, eu posso conceder um controle para determinados usuários. Estou falando de ambiente sandbox, ambiente produtivos, ambiente de desenvolvedor e permitir que um grupo de usuários fique no controle, né? E isso acompanha uma inovação aqui, uma nova interface do usuário, interface do usuário revisitada aqui, né? Usar o novo e aprimorado centro de administração do Power Platform. A gente tem então esse recurso, né? Um recurso atualizado. Aqui eu vou ter as áreas principais de segurança, implantação, mas uma navegação mais clara. Quem viu, essa alteração foi vista primeiro aqui no Copilot Studio, é bem parecido aqui e está acompanhando, e veremos esse formato mais para frente. Aqui eu só quis trazer que tem uma cara nova que vale a pena vocês darem uma olhada, tá bem? Aqui eu termino a parte de governança e eu vou passar agora para o Hernani, que vai falar sobre Copilot Studio. Bem? Hernani, por favor. Obrigado, Androne.
Então, pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre o Copilot Studio. Quem não conhece o Copilot Studio, o Copilot Studio é a plataforma, a solução da Microsoft para a criação de agentes inteligentes, né, o bot inteligente, que agora nós chamamos de a nomenclatura de agentes. Então, são os agentes inteligentes. Quem não conhece, eu indico darem uma olhada, porque é bem interessante. Então, vamos lá. Então, o que nós temos aqui de destaque? A parte de Copilot e inovação. Adicionar prompts sugeridos para copilotos personalizados. Então, aqui, o exemplo é, se você criou um agente para a área de RH, finanças, comercial, para quem for, e aí você tem lá os dados que foram colocados para o seu agente inteligente poder fazer consulta, você poder ler e perguntar em linguagem natural. Aqui, o interessante é você ajudar o seu pessoal com exemplos de prompts. Então, quem conhece o Dynamics sabe que o próprio Dynamics, ele Sales, Customer Service, ele já traz alguns prompts prontos. Então, aqui é isso. Então, você poder criar ali os prompts prontos, né? Perguntas ali já fechadas que vai ajudar a trazer a informação de uma melhor forma para o cliente. Ele vai poder perguntar em linguagem natural? Sim, mas o prompt pode ajudar nesse sentido. Então, às vezes ele faz uma pergunta que não vem exatamente o que ele precisa ali, às vezes, refinar, algumas vezes nem consegue chegar ao ponto que ele quer. Então, você consegue identificar ali quais as principais perguntas aqui, a gente pode já criar prompts prontos para que os usuários possam rapidamente selecionar e já ter a resposta que ele deseja. Então, isso aqui são os prompts sugeridos para o seu agente, né, o seu copilot. O seu copilot ou o seu agente, né, o agente que você crie inteligente. Amplie o M365 Copilot com agentes de mecanismos personalizados do Copilot Studio. Então, o que é? Para quem já utiliza o Copilot do M365, agora é possível estender as informações e os dados que você pode consultar através do M365. Então, no Copilot Studio, você consegue lá editar o agente do M365 e, por exemplo, estender para que os usuários possam fazer consultas relacionadas à parte de RH. Eu gostaria de saber sobre minhas férias. Então, é possível agora você estender o uso do M365 para outras áreas, outras informações, RH, financeiro, administrativo, logística, o que vocês desejarem. Então, é possível fazer essa extensão através do Copilot Studio. Então, você consegue ampliar o uso, por exemplo, do M365, tá? Copilot parte de configuração. Cancelar publicações de ações do conector para agentes do copiloto. O que é esse ponto aqui? Vamos dizer que você tem um agente personalizado que ele consulta uma base de conhecimento, ou SharePoint, ou uma base, um repositório, ou outro banco de dados. Só que você, como administrador ou maker, percebe que essas informações elas estão desatualizadas. Então, é preciso atualizar essas informações para que, né, as informações consultadas estejam atualizadas e não venham informações antigas, desatualizadas ou mesmo erradas. Então, agora você consegue, o próprio administrador também, cancelar esse conector. Então, ele vai ficar em rascunho para você fazer o ajuste necessário nessa fonte de dados, essa base de conhecimento, fonte de dados, e depois voltar com o conector, né? Publicar novamente esse conector. E isso ajuda principalmente nessa parte de políticas da organização ou na parte de administração dos conectores. Seguindo aqui, analisar o uso de fonte de conhecimento para agentes personalizados. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, é possível você estender o uso, né, de fonte de dados usando a parte de conhecimento, né, bases de conhecimento, knowledge sources. E o que é interessante disso? Que além de você expandir, né, para que as pessoas possam consultar através de bases de conhecimento, você consegue também acompanhar como está sendo utilizada essa base. Então, quantas vezes essa base está sendo utilizada, se ela está trazendo algum erro quando alguém vai fazer alguma pergunta, e qual que é a taxa dela de respostas, né? Respostas, a pessoa fez uma pergunta e ela respondeu utilizando essa base de conhecimento. Então agora você consegue ter toda uma parte aqui de analytics, o que é interessante. Então, se você está utilizando uma base de conhecimento, você saber como que ela está sendo usada, para às vezes você precisar fazer algum ajuste naquelas informações, ou mesmo perceber que aquela base de conhecimento ela não é a correta
né, para ser utilizada para aquela consulta, para aquele tópico, para aquele bot. Então, é possível agora você fazer essa análise de fonte de conhecimento. Falando aqui da parte de fala e enviar, né? Então, o Androni falou um pouco antes para vocês do Contact Center. Então, a parte de voz do Contact Center utiliza o Copilot Studio, que é o IVR, que é o Interactive Voice Response. Então, esse item agora, gerenciar regras de negócios para agentes omnicanal. O que é isso? Quando você tem lá o bot, você cria lá sua árvore, sua lógica de atendimento. Então, agora é possível você criar, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho aqui várias lojas e diversos endereços. Agora eu consigo criar um Power Apps através do Dataverse, crio uma tabela onde eu coloco todos esses endereços e eu pego essa tabela do Power Apps do Dataverse e adiciono ela como uma ação dentro do seu tópico ali do bot, da lógica do bot. Então, isso ajuda que você não precisar ficar, além de ter que criar, às vezes, uma árvore ali, uma lógica enorme para colocar todas essas informações, e te ajuda também nessa questão de se você precisar fazer algum tipo de edição. Então, em vez de você editar toda a lógica do seu bot, né, do seu agente inteligente, você consegue ser pontual ali para trabalhar quando você tiver essas questões que você consegue levar em criar essas regras, né, de negócio utilizando o Power Apps. Então, ele vai te ajudar nesse sentido. Tanto na parte de lógica, né, você não precisa ficar editando tudo, quanto ser mais pontual ali, mais direto no que você precisa alterar. Então, isso aqui é uma funcionalidade interessante também. Seguindo aqui. Escapou. Então, aqui são algumas outras atualizações que vão ocorrer. E agora nós vamos falar do Power Pages. No Power Pages, que é a solução para construção de portais da Microsoft, nós temos uma melhora aqui na parte de segurança do site com verificação. Então, o que é isso? É uma solução, essa funcionalidade dentro do Power Pages, ele faz um escaneamento do seu site, então ele escaneia tudo, né, todas as funcionalidades, tudo relacionado ao site, e ele traz para você uma estatística dizendo das questões de fraquezas e possíveis ameaças que você pode ter dentro do seu site. E além de ele trazer essas informações de fraquezas e ameaças, ele também te sugere revisões para que você possa fechar ali, às vezes, uma porta para um hacker que possa invadir seu site ou fazer alguma coisa nesse sentido. Então, ele é uma atualização que vai melhorar ainda mais essa parte de segurança do Power Pages. Legal? Então, agora eu volto com vocês aqui, com o Daniel Androni, para falar com vocês sobre Power BI. Tudo bem? Obrigado, Hernani. Rapidinho aqui, pessoal, a gente está extrapolando o tempo, mas são só mais 2 itens que a gente tem para passar aqui e depois passar a bola para o Rob, para o fechamento. Falando de Power BI, respostas para perguntas por quê nos resumos do Copilot. A gente tem essa funcionalidade agora disponível, claro, em linguagem natural, né? O que vai acontecer? Eu vou poder fazer perguntas sobre meus dados, né, sem a necessidade ali de análise manual, análise complexa. Aí eu obtendo ali compreensão de tendência de anomalia. Por exemplo, né? Eu tenho um aumento repentino nas vendas. O Copilot vai conseguir identificar fatores como, isso daqui é uma campanha bem-sucedida, por exemplo. Da mesma forma, se tiver uma queda, o Copilot vai conseguir identificar razões possíveis, como, a gente ficou sem estoque. Então, quanto mais informações a gente tiver dentro do nosso Power BI, essa interação com o Copilot mais rica, mais assertivo será, né? Passando aqui para o restante é só uma que eu tenho aqui do Power BI. Já finalizo aqui, então. Eu passo agora a bola aqui para o Rob. Rob, por gentileza, fica à vontade. Muito obrigado, Androni, obrigado, Hernani. Pessoal, eu confesso que a gente se esforçou para cumprir aí dentro de 1 hora, mas assim, é muito conteúdo, é muito assunto. Mas enfim, reforçando que o material vai ser disponibilizado então para vocês, tá? O vídeo em breve a gente inclusive publica no nosso canal do YouTube, convido vocês inclusive a visitar lá. Recados finais apenas, então assim,
por onde que a gente pode começar em relação ao próximo passo? A Alfa ela tem aí algumas linhas, né, algumas sugestões alternativas, né, sejam desde treinamentos, e aí treinamentos em cima aí do universo Dynamics, ou mesmo aí de IA, Copilot. Existe também aqui dentro de casa a nossa área de serviços gerenciados, que apoia em todo o processo de sustentação, né, dos ambientes de clientes em cima das tecnologias Microsoft, ou mesmo lá o trabalho basicamente consultivo, né, da gente começar por um assessment, identificar aí algumas oportunidades, algumas demandas para a gente tratar aí essas necessidades de negócio, tá? Esse é um primeiro passo. Uma outra alternativa, e aí eu vou até de curiosidade depois, a IA vai nos ajudar a quantas citações nós tivemos de Copilot aqui na apresentação. Confesso que eu fiquei curioso porque é um tema que hoje é extremamente recorrente, né? É o que mais se fala aí do apoio da IA dentro dos processos de negócio, né? A gente faz uso da IA no nosso de forma pessoal, mas cada vez mais agora a gente está estendendo isso para a esfera corporativa, né? Então, assim, é um tema que não dá mais para não estar, né, no radar de projetos das empresas, né? E aí, pensando nisso, e até na nossa experiência Alpha People aí já de algum tempo que a gente vem trabalhando no assunto, a gente identificou alguns perfis e características de clientes. E nós criamos ofertas para cada nível de maturidade de clientes que a gente veio identificando ao longo desse tempo, tá? Então, o que eu quero dizer? Existem clientes que, assim, ainda não executaram absolutamente nada no universo de IA. Isso é um fato. Então, para este cliente que ainda não executou, a gente convida, né? Nós temos uma oferta de workshop, são trabalhos assim super rápidos, né? Entre 4 a 8 horas aí de esforço de trabalho, que é para ajudar vocês a criar a visão, identificar possíveis casos de uso, aplicações reais aí no ambiente de vocês, tá? Então, esse seria um primeiro passo que a Alfa tem para apoiá-los vocês em relação ao tema de IA. Nós temos um outro perfil de cliente, que aí é aquele cliente que já estudou, né, que já conheceu um pouco, não implementou ou, de repente, timidamente já fez alguma movimentação de IA, mas que precisa expandir. E aí a gente tem também alguns aceleradores, né, que são é um projeto dentro de um conceito de Start and Go, produtos ali pré-configurados, pré-parametrizados, que o objetivo aqui é acelerar, né, uma rápida implementação ali de dias ou pouquíssimas semanas para colocar isso em operação dentro das empresas, tá? E aí a gente tem aquele outro perfil, né, na ponta, que aí já são clientes que já estão em estágios mais avançados, que inclusive já tem IA rodando dentro das empresas, mas que assim precisa maximizar e precisa expandir o uso. Aí é uma outra conversa, aí a gente vai fazer um trabalho de um assessment mais personalizado, fazer um trabalho mesmo sob medida, para apoiar na extensão e na adoção, né, da IA dentro das empresas, tá? Então, assim, fica o convite para vocês. Na nossa pesquisa de satisfação, a gente tem um item lá para vocês, se vocês identificarem que faz sentido, vamos tratar do tema, seja qual estágio vocês se encontrarem, tá? Ó, não fiz nada, já fiz algo, não, já tenho IA e quero aumentar o uso. Convido vocês a destacarem isso no nosso formulário aí de pesquisa de satisfação, tá? É caminho sem volta. Vocês viram aqui no evento a quantidade de referências de Copilot, né? O Copilot ele está imerso hoje no ecossistema Microsoft, principalmente agora expandindo cada vez mais dentro, aqui especificamente do Dynamics 365 CRM, tá? Fica o convite para vocês. Retomando o assunto dos investimentos, né? Reforçando então o convite, para quem já usou, já conhece, sabe dos benefícios, sabe das vantagens, mas para quem está tendo um primeiro contato, a Microsoft ela tem esse programa de incentivos global. A Alfa é um parceiro global que tem acesso a essas linhas de investimento. Vocês não têm custo algum, é custo zero para vocês, então a Alfa faz todo o apoio. A gente pode, através desses incentivos, né, criar workshops, fazer demonstrações, avaliação técnica dos produtos,
Enfim, existem algumas atividades que a gente pode executar dentro dessas linhas de incentivos, tá? Então, eu convido vocês também no formulário de pesquisa de satisfação, tem um item que a gente destaca lá, manifestem o interesse, os nossos times internos aqui vão capturar e vão apoiá-los aí nesse trabalho, tá? De intermediação e fazer o pedido junto à Microsoft, tá? QR Code, se vocês puderem escanear, aqui a gente tem a publicação de vários eventos, né, que a Alpha People realiza, inclusive em março agora, a gente vai ter um evento especificamente de Copilot, então convido a vocês a escanearem o QR Code, vai levar isso para a página da Alpha People, lá vai ter o detalhamento, vocês têm o link de inscrição, a gente costuma divulgar também, né, os eventos através de LinkedIn, enfim. Essa apresentação em breve, ela vai ser publicada também no nosso canal do YouTube, tá? Então, para vocês revisitarem, apesar de que a apresentação ela vai ser enviada também, né, para vocês. E eu acho que é isso. Então, eu entendo que podemos encerrar. Eu estava acompanhando aqui o chat, alguns questionamentos. Eu acredito que foram todos respondidos. Pode confirmar, pessoal? Jéssica, Drone, eu acho que não ficou nenhum item pendente lá do chat, né? Parece que sim. Se Foram alguém todos tiver alguma respondidos. pergunta, quiser colocar no chat, depois a gente também pode responder mais tarde. Excelente. Isso. Excelente. Agradeço pela participação aí, né? Quem teve a oportunidade aí, né, de colocar suas dúvidas. Uma atenção especial, só antes de encerrar, né? Vai ter o link da pesquisa de satisfação aí no chat. Se vocês puderem nos ajudar lá a preencher, né? Isso aí contribui para nós aqui a melhorar, né, os eventos. Então a gente conta com a colaboração de vocês, tá? Agradecer, então, obrigado pelo tempo, obrigado pelo tempo dedicado aí nesse trabalho, nesse esforço que a gente realizou. E, ó, grande abraço e bom dia a todos. E estamos encerrando aqui, tá bom? Obrigado, Obrigado, pessoal. pessoal. Grande Obrigado, abraço. pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.